Olá, eu sou o pastor Joãozinho, pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui em Botucatu, e estou passando por aqui para dizer a você: Deus tem uma palavra para o teu coração. Este vídeo, esta mensagem que você vai ouvir agora, certamente vai acrescentar algo na tua vida. Espero que ela fale realmente com você, seja uma palavra transformadora que possa te levar mais perto de Deus. Que Deus te abençoe. Convido você que tem sua Bíblia para que possa abri-la no livro do Êxodo, segundo livro das Escrituras Sagradas, Êxodo capítulo de número 14. Louvado seja Deus. Êxodo capítulo 14, nós vamos ler os primeiros 4 versículos. Louvado seja o Senhor. Êxodo capítulo 14, versículo 1, diz assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Amém. Os irmãos se assentam. Louvado seja Deus. Eu quero, para fixar, repetir a leitura desse texto, Êxodo 14, verso 1, volta lá, diz assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Queridos irmãos, Deus colocou uma palavra no meu coração. Já compartilhei essa palavra hoje pela manhã. Estou aqui agora para isso. E eu tenho no meu coração que Deus tem uma palavra de amor para nós. Amém, irmãos? Deus tem um bálsamo para a tua vida, Deus tem um bálsamo para a tua alma, Deus tem um bálsamo para cada um de nós. Mas Deus também tem um ensinamento, Deus tem algo que Ele quer nos instruir, que Ele quer nos orientar. E, portanto, eu gostaria que você, meu querido irmão e irmã, ficasse muito atento a palavra do Senhor. Você que está em casa, você que está conosco nesta live, fique muito atento àquilo que Deus vai falar ao meu e ao teu coração nesta noite. A palavra de Deus, nós sabemos disso, você que é cristão, que conhece a palavra de Deus, sabe que o Senhor foi preparar para nós um lugar. É assim que diz as Escrituras, Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E neste lugar que o Senhor foi preparar, que nós cremos nisso, que nós esperamos isso, é um lugar que não haverá mais tristeza, é um lugar que não haverá mais dor, é um lugar que não haverá mais enfermidades, é um lugar que não haverá mais morte, é um lugar que não haverá mais lágrimas, ou seja, é tudo aquilo que o homem, o ser humano, ele deseja, estar numa condição em que a dor já não exista mais, em que a tristeza não exista mais, em que a enfermidade não exista mais, os problemas, as dificuldades não existam mais. E este é o lugar, este é o novo céu e esta é a nova terra que o Senhor foi preparar para nós. No entanto, meu querido irmão e irmã, eu não posso pensar que eu viverei uma vida abençoada por Deus, uma vida abundante por Deus, apenas quando eu estiver na sua glória. Eu não posso pensar
né, que por conta desta esperança que eu tenho no meu coração e que você também tem no teu coração, de estarmos um dia e por toda a eternidade num lugar de paz, num lugar de descanso, né, de alegria, sem tristeza nem dor, que esta vida que nós vivemos aqui, durante o tempo que estamos aqui, estamos fadados a viver uma vida de problemas, de enfermidades, de derrotas, de desgraça, porque nós temos esperança numa vida futura. Não, não. Eu tenho esperança e sei, assim como você, que nada há de se comparar com aquilo que o Senhor foi preparar para nós. Nada há de se comparar. Mas também eu sei que o Senhor tem para mim e para você e para todos nós, né, algo bom em cima desta terra. Amém, irmãos? A vida do homem de Deus, da mulher de Deus, de uma pessoa de Deus, não pode ser fadada a uma vida de tristeza, de derrota, de miséria, de problemas, tão somente porque nós temos a esperança de uma vida abençoada no futuro. Esta vida abençoada no futuro, conforme já disse, quero repetir, é algo que não se compara com absolutamente nada do melhor que nós possamos desfrutar nesta terra. Mas também Deus tem algo bom para mim e para você nesta terra. Amém? Você crê nisso? Nós cremos assim, eu creio assim e, portanto, eu ensino assim, eu prego desta forma porque encontro que a palavra de Deus me dá respaldo para isso. Mas também quero dizer para você uma coisa importante. Embora nós creiamos e desfrutemos até, né, de bênçãos da parte de Deus para as nossas vidas, para a nossa casa, para a nossa família, né, para o nosso trabalho, para os nossos negócios, enfim, né, apesar disto, eu também preciso entender, eu preciso crer que as coisas elas não são exatamente da forma como eu gostaria que fosse. E elas nem sempre elas vão sair da maneira que eu gostaria que saísse. E elas nem sempre serão da maneira como eu planejei para que elas saíssem. Amém, irmãos? Nem sempre, né? Aliás, na maioria das vezes, as coisas elas não acontecem exatamente do jeito que a gente gostaria. Elas não são do jeito que nós planejamos, mas nem por isso deixamos de viver uma vida abençoada. Quando nós olhamos para dentro da palavra de Deus, nós vamos ver que o Senhor tirou o seu povo, Israel, da escravidão do Egito, sob a liderança de Moisés. Moisés foi o grande líder escolhido por Deus, né, para libertar o seu povo daquela condição de escravidão. E Moisés vai liderando aquele povo, né? E com mãos fortes e poderosas o Senhor os tira do Egito para levá-los em direção à terra prometida, à terra de Canaã. Mas, apesar de ser Moisés quem estava na liderança daquele povo, na verdade era Deus quem estava na direção. Amém, irmãos? Moisés era apenas o líder que conduzia o povo, mas quem dava a direção é Deus. E isso já me faz pensar em algo muito importante, né? Quem é que está na direção da minha vida? Quem é que está na direção da tua vida? Né? Quando nós falamos que Deus estava na direção daquele povo que saía do Egito em direção à terra da promessa, nós estamos falando no Deus Todo-Poderoso. Nós estamos falando no Deus que nós acabamos de citar ao início deste culto, o Deus Criador dos céus e da terra. O Deus para quem não há impossível, o Deus que pode todas as coisas. Este é o Deus do povo de Israel, o Deus dos hebreus, que saía do Egito sob a liderança de Moisés. Mas esse também é o meu Deus e o teu Deus, um Deus todo-poderoso, um Deus para quem não há impossibilidades, um Deus que não pode mentir, um Deus que fez promessa, um Deus que vela e zela por cumprir a sua palavra. Então, se eu penso, se eu tenho no meu coração, que a minha vida está sob a direção desse Senhor, se a tua vida, meu querido irmão e irmã, está sob a direção desse Senhor, se é este Senhor, se é este Deus que está no controle da minha vida e da tua vida, nós temos que aprender a descansar no Senhor. Amém, irmãos? A descansar em Deus. Por quê? Porque quando eu entreguei os meus caminhos ao Senhor, quando você entregou os teus caminhos ao Senhor, quando você entregou a sua vida ao Senhor, você entregou a sua vida, os seus caminhos, a sua casa, a sua família, os teus negócios, os teus projetos, a um Deus infalível.
é um Deus que não envelhece, é um Deus que não enfraquece, é um Deus que não muda de humor. Deus não muda de humor. Hoje você encontra Deus de uma forma, amanhã você vai encontrá-lo de outra, então você nunca sabe se você pode falar com Ele ou não, se Ele vai te responder favoravelmente ou não. A palavra de Deus diz que o Senhor a quem eu amo e sirvo, o Deus a quem você ama e serve, nele não há mudança nem sombra de variação. Ele é o mesmo de ontem, hoje, Ele é o mesmo eternamente. Amém, irmãos? E eu tenho certeza que os que estão aqui conosco nesta noite, aqueles que estão conosco através desta live, são homens e mulheres, jovens, adolescentes, que entregaram os seus caminhos ao Senhor, que entregaram as suas vidas ao Senhor, e que, portanto, meu querido irmão e irmã, eu quero enfatizar aqui em nome de Jesus Cristo, independente daquilo que você pode estar vivendo hoje, independente daquilo que você tenha vivido ou que você possa viver ainda pela frente, saiba que o Deus Todo-Poderoso, o Deus que te ama, o Deus que tem o melhor para a tua vida, é o Deus que está no controle de todas as coisas. Amém? É o Deus que está no controle de todas as coisas. Quando nós lemos o capítulo 14 do livro do Êxodo, nós vamos ver que neste capítulo 14 está registrado ali a libertação total e definitiva do povo hebreu da escravidão do Egito. Se você ler todo o capítulo 14, você pode fazer isso depois na tua casa, você vai ver que o capítulo 14 ele registra exatamente isto, a libertação total, a libertação completa do povo de Deus ali da terra do Egito. Eu quero até fazer a menção do versículo 13, eu gostaria que colocasse para nós, Êxodo 14, verso 13, para que você possa ter bom entendimento disto. O texto aqui diz o seguinte, neste verso: Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, o que diz o texto, irmãos? Nunca mais vereis para sempre. O que o Senhor está prometendo, segura esse versículo aí, o que o Senhor está prometendo é o seguinte: olha, os seus inimigos, aqueles que escravizaram este povo durante tantos anos, eu agirei de tal forma, eu vos darei livramento, de maneira que estes egípcios que hoje vocês veem, nunca mais os vereis, para sempre. Ou seja, eu vos livrarei dos seus inimigos para sempre. E eu pergunto, irmãos, quem de nós não queremos viver esta realidade, de vermos os nossos inimigos derrotados para sempre? E quando nós falamos de inimigos aqui, os irmãos certamente entendem bem, não estamos falando de pessoas, os nossos inimigos não são pessoas. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, não são homens, não são mulheres, não são pessoas. Quando nós falamos dos nossos inimigos, falamos dos problemas, das dificuldades, das adversidades, das enfermidades, que muitas vezes por trás disso está o nosso verdadeiro inimigo, que é Satanás e seus demônios. Quem de nós não queremos ver de uma vez por todas os nossos inimigos caírem por terra? Quem de nós não queremos ver de uma vez por todas os problemas, as enfermidades, as necessidades, as tristezas, as tribulações realmente caírem por terra e não nos afligirem mais? Mas aquilo que eu disse há pouco, este é o plano de Deus, este é o projeto de Deus. Deus tem isso para mim e Deus tem isso para você. No entanto, quando o pastor disse aqui, o capítulo 14, ele registra o livramento definitivo, e este verso 13 que nós lemos, pode tirar o versículo, este verso 13 que nós lemos, está registrada a promessa do Senhor. Estes egípcios que vocês veem hoje, vocês nunca mais o verão, eles serão derrotados para sempre, e nós sabemos como aconteceu isso. Quem conhece a palavra de Deus vai se lembrar, que o Senhor abre o mar vermelho, o povo de Deus atravessa a pés enxutos, os egípcios acham que pode fazer da mesma forma. Quando o último hebreu atravessa lá do outro lado, os egípcios estavam em meio ao mar, o Senhor fecha o mar vermelho e todos eles perecem, e nunca mais eles tiveram condições de lançar mão, alcançar ao povo de Deus.
Porém, sabemos nós que isto aconteceu, mas nos versículos que nós lemos, que foram os primeiros 4 versículos do capítulo 14, está falando aqui de algo interessante. O Senhor diz para Moisés: fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem-se diante de Pirrairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, e em frente dele assentareis o acampamento, em frente ao mar. E a palavra de Deus vai dizer que eles fizeram assim. Irmãos, é interessante. O Senhor falou ao meu coração e eu fiz aqui algumas anotações que eu quero compartilhar com você. É interessante porque o Senhor tinha feito promessas para o povo: olha, vocês vão sair daqui, vocês vão para Canaã, a terra que eu jurei a seus pais lhes daria. Moisés vai à frente como líder, mas eu, o Senhor, é que estou na direção, e vocês vão caminhar. E eles saem em direção a Canaã. De repente, irmãos, em meio ao caminho, o Senhor fala com Moisés, fala: Moisés, você agora vai dizer para o povo que volte, viu? Vocês não vão continuar indo adiante, vocês vão retroceder, vocês vão voltar agora. E eu fiz uma observação que eu quero compartilhar com você. Deus manda o povo retroceder. Não é comum você que tem um destino, que está na direção correta, inclusive andando na direção que o Senhor determinou, em um dado momento, deixar de andar em direção ao seu destino e voltar atrás. Deixa eu tentar explicar isso. Se nós temos um destino, temos um lugar onde nós queremos chegar, se nós sabemos que nós estamos no caminho certo para chegarmos àquele determinado lugar, se nós estamos na direção correta, o que é o óbvio, se nós queremos chegar a tal lugar, é nós continuarmos andando sempre em direção ao nosso destino, sim ou não? É nós estarmos no caminho que nós sabemos que nos levará aonde nós queremos chegar. O Senhor tinha dito aos filhos de Israel que o Senhor os levaria para Canaã, e eles estavam no caminho de Canaã, eles estavam na direção correta, segundo aquilo que o próprio Deus havia determinado. Só que num determinado momento Deus fala: não, vocês não vão mais, agora vocês retrocedem, agora vocês voltam. Queridos irmãos, isso não é natural. É como se de repente nós pensássemos aqui: eu estou indo a São Paulo, e eu tomo a Castelo Branco e vou em direção a São Paulo. Quando chega em Boituva, o Senhor fala: não, você está indo para São Paulo, mas eu quero que você retorne. Senhor, mas se o Senhor me mandou ir para lá, se esse é o caminho, se essa é a estrada, se essa é a direção, eu não estou entendendo, por que é que eu tenho que voltar? E aqui então, meu querido irmão e irmã, muitas vezes acontece isso na vida de muitos de nós. Nós estamos num caminho, nós estamos numa direção, estamos na direção de Deus, e aqui eu falo em muitas áreas ou em todas as áreas da nossa vida. Estamos na direção de Deus, as coisas estão caminhando exatamente da forma como nós imaginávamos, porque estamos indo com um destino certo, num caminho certo, e de repente nós retrocedemos. De repente as coisas acontecem de tal maneira que nós, ao invés de irmos para a frente, nós voltamos para trás. E isso já aconteceu na minha vida, isso certamente já aconteceu na tua vida, e pode acontecer na vida de muitos de nós. Você está caminhando, as coisas estão indo tudo de uma forma maravilhosa, abençoada, porque você sabe que Deus está no controle, você sabe que Deus está na direção, e você tem um destino, você tem um projeto, e tudo está contribuindo e cooperando para a realização daquele projeto, mas de repente as coisas caminham para trás, e aí muitas vezes nós não entendemos. Senhor, mas não é o Senhor que está no controle, o Senhor não falou desta forma, eu não tenho agido exatamente da maneira como o Senhor falou, por que é que agora, ao invés das coisas caminharem para frente, estão caminhando para trás? E eu penso, irmãos, que muitos de nós que estamos aqui, se não todos, pelo menos a grande maioria, nós já vivemos esta experiência, sim ou não? Estarmos bem, caminhando bem, e de repente você não entende, por que é que as coisas começam a andar para trás, como é que as coisas não estão dando mais certo. Agora eu quero enfatizar aqui, para que você não perca de vista, que quem estava na direção daquele povo, do povo de Israel, sob a liderança de Moisés,
É o mesmo Deus que está na liderança da minha vida, na direção da minha vida e da tua vida. Amém, irmãos? É um Deus que não falha, é um Deus que não erra, é um Deus que não mente, é um Deus que nunca, jamais perdeu o controle. Às vezes nós perdemos o controle, né? Mas Deus jamais perdeu o controle. Só que quando nós entendemos que tudo que diz respeito à minha vida, à tua vida, né, está guardado nas mãos do Senhor, nós temos que aprender a descansar nele. Senhor, é verdade que eu não estou entendendo o que o Senhor está fazendo. Senhor, é verdade que eu não consigo agora entender por que as coisas estão tomando este rumo. Mas uma coisa eu sei, Senhor, o Senhor está no controle. E o Senhor tem o melhor para a minha vida. Amém, irmãos? Veja bem, o Senhor deixou claro, inclusive aqui, né, para Moisés, e Moisés transmitiu isso ao povo de Israel. Eu quero que vocês voltem, que vocês acampem-se ali, né, entre Migdol e Baal-Zefon, em frente ao mar, porque quando vocês fizerem isso, os egípcios, eles vão dizer o seguinte: olha, o povo está embaraçado, o povo não está sabendo como se conduzir, né, o deserto os encerrou, e então nós vamos e trazemos esse povo de volta, como escravos para o Egito. E o Senhor diz: e eu vou ser glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Eu vou endurecer o coração de Faraó para que ele vos persiga. E quando isso acontecer, eu serei glorificado. Ou seja, Deus inclusive não apenas deu ordem para que os filhos de Israel retrocedessem, não continuassem mais avançando, não continuassem mais na direção que o próprio Deus havia estabelecido, mas o Senhor é tão maravilhoso com o seu povo aqui, no caso Israel, que o Senhor ainda fala o que vai acontecer. Olha, vocês vão voltar, os egípcios vão achar que vocês estão confusos, que vocês estão embaraçados, que vocês não estão conseguindo avançar, eu vou endurecer o coração de Faraó, ele vai perseguir vocês, mas quando isso acontecer, eu vou ser glorificado em Faraó e todo o seu exército, né? O Senhor só não disse para Moisés e para Israel de que forma ele seria glorificado, mas ele disse que seria glorificado, né? Isso vai acontecer e eu vou ser glorificado. Eu anotei aqui o seguinte, irmãos: na nossa vida, na minha vida e na tua vida, muitas vezes é preciso retroceder para poder avançar. Nenhum de nós gostamos de retroceder. Nenhum de nós gostamos de andar para trás. Eu, particularmente, tenho essa dificuldade. Eu gosto de ver as coisas caminhando para frente, irmãos. Eu gosto de ver as coisas prosperando, eu gosto de ver as coisas crescendo, as coisas acontecendo. Isso é o que eu gosto, está dentro do meu coração. Deus sabe que eu sou assim. Mas nem sempre as coisas são assim. Nem sempre as coisas acontecem desta forma. Você que está conosco aqui já há algum tempo, você vai se lembrar que o ano passado, o ano de 2020, nós tínhamos um projeto já para 2020, de crescimento para esta igreja. Deus havia colocado no meu coração, e eu tenho certeza que foi Deus, colocou no meu coração, de que nós, a partir de janeiro do ano passado, nós fizéssemos um batismo a cada mês, sempre no último domingo de cada mês, nós estaríamos realizando um batismo, o ano todo, de janeiro a dezembro. Para isso nos preparamos, reformamos ali o nosso tanque de batismo, colocamos um aquecedor, para que mesmo durante o inverno, os meses frios de junho, julho, nós tivéssemos condições de realizar batismos. Nos preparamos para isso, e todos nós sabemos o que aconteceu. Ao invés de nós avançarmos, nós tivemos que retroceder. Ao invés de nós irmos para frente, nós viemos para trás. Senhor, mas e o investimento que nós fizemos lá? Será que eu estava enganado? Será que eu estava equivocado? Será que não foi Deus que falou ao meu coração? Será que não é Deus que está na direção desta igreja, por isso que nós investimos lá e as coisas não aconteceram? Será que não era Deus que tirou o povo de Israel do Egito e falou: vocês vão para este caminho, por este lugar? E não foi o mesmo Deus que falou: não, agora vocês não vão continuar, vocês vão retroceder. Deus é o Deus que está no controle. E eu anotei aqui o seguinte:
muitas vezes é preciso retroceder para poder avançar. Às vezes na vida é preciso retroceder para poder avançar. Não há, preste atenção, esta é a palavra de Deus para o teu coração agora. Não há nenhum problema em retroceder, desde que estejamos na direção de Deus. Amém, irmãos? Não tem problema. Você estava caminhando tão bem para frente, eu estava caminhando tão bem, nós estávamos caminhando tão bem para frente, mas de repente tivemos que retroceder. Algum problema nisso? Nenhum, se é Deus que está no controle. Nenhum, irmãos. A nossa vida descansa nele. Amém? Nossa vida descansa nele. Não é porque as coisas não estão saindo exatamente da forma como nós imaginávamos, é que estamos fora da direção de Deus. De maneira alguma. Não é? E sempre que o Senhor me coloca isso no coração, me vem a imagem, me vem o exemplo, não é? De uma flecha. Se você pensar num arqueiro com uma flecha, né, ele pega o arco e uma flecha, e para ele atirar aquela flecha, ele simplesmente coloca ali a flecha e atira. É assim que funciona? Não. Ele prepara o arco e a flecha, e antes dele lançar a flecha, antes dele atirar, ele tem que trazer a flecha para trás. Tem que retroceder, tem que afastar. E quanto mais ele afastar, quanto mais ele retroceder com aquela flecha, no momento em que ele lançar, tão mais rápido ela vai avançar e tão mais longe ela vai alcançar. Amém, igreja? Então, às vezes nas nossas vidas é preciso você retroceder, porque Deus tem o controle. E a hora que nós formos lançados dentro daquilo que é o plano de Deus e é o propósito de Deus, nós atingiremos mais rápido do que pensamos e iremos mais longe do que imaginamos. Você crê nisso? Esse é o Deus que está no controle da minha vida e da tua vida. Portanto, não se preocupe com aquilo que você possa estar vivendo agora. Viu? Não se preocupe com aquilo que de repente você vai viver em algum momento da sua vida. O importante é termos a convicção de que Deus está no controle da nossa vida. E o que vai acontecer, pode ter certeza que Deus cuidará. Deus cuidará. Não é? Quando Deus fala com Moisés, e Moisés fala com o povo de Israel a respeito disto, o que é que Deus esperava do povo? Deus esperava confiança e obediência prazerosa. No entanto, não foi assim o que aconteceu. Né? Meu irmão, preste atenção. Se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, se nós declaramos que a nossa vida está entregue ao Senhor, que Ele é o Senhor das nossas vidas, que Ele faz segundo a sua vontade, e se assim é verdade, né, e tem que ser verdade, quando o Senhor faz algo na minha vida, quando o Senhor diz algo para mim, quando o Senhor me coloca numa situação, o que é que Deus espera de mim? O que é que Deus espera de você? O que é que Deus espera de nós? Deus espera uma obediência prazerosa. Amém, irmãos? Ele é meu filho, Ele entregou os seus caminhos para mim, eu estou no controle da sua vida, e Deus espera a minha obediência, a tua obediência. Mas não foi isso que aconteceu em relação aos filhos de Israel. Vamos ver qual foi a atitude do povo. Êxodo 14, versículo 10. A primeira coisa que nós vamos ver que aconteceu com o povo, Êxodo 14, verso 10. Então, chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. E temeram muito. E então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Segura esse verso. Você observe aqui a atitude do povo de Israel, quando eles viram Faraó e o seu exército vindo ao encalço deles, eles temeram, eles tiveram medo. Eles tiveram medo. Mas por quê? Porque a circunstância agora ali era complicada, mas não era Deus que estava no controle? Então não tinha por que temer. Deixa Deus cuidar. Deixa Deus cuidar. Não é Deus que está no controle da tua vida? E normalmente, irmãos, quando nós ficamos temerosos, quando nós
ficamos ansiosos, angustiados, é porque nós sentimos que nós perdemos o controle, né? Que o controle saiu das nossas mãos, mas a bem da verdade o controle nunca deve estar nas nossas mãos, o controle sempre tem que estar nas mãos de Deus, e se está nas mãos de Deus, deixa Deus cuidar, não é preciso ter medo, mas o que vai acontecer agora? Como é que será que vai ser? Como é que será a minha casa? Como é que será a minha família? Né? O que vai acontecer com a minha empresa? E agora o meu estado de saúde? Olha o que o médico falou, olha aqui o diagnóstico, olha isso, olha aquilo. Não. Nós precisamos verdadeiramente aprendermos a descansar no Senhor. Uma outra atitude do povo que não era alinhado com aquilo que Deus queria, está nos versículos 11 e 12. Êxodo 14, verso 11. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso, que nos tiraste do Egito? Verso 12. Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Então a segunda atitude que nós vemos, a primeira foi o medo que eles tiveram, quando viram o faraó e seu exército chegando, e a segunda atitude, irmãos, foi a atitude de murmuração, né? Abriram a boca para murmurar e para reclamar, e disseram a Moisés: escuta, Moisés, nós não tínhamos falado com você, que era melhor nós ficarmos lá, né? Ainda que nós fôssemos escravos, ainda que nós servíssemos aos egípcios, mas pelo menos quando nós morrêssemos, nós teríamos uma sepultura, né? Olha com o que eles estavam preocupados, irmãos, preocupados com a sepultura. Deus tinha dito para eles: olha, eu vou levá-los numa terra que mana leite e mel, eu vou conduzi-los, né, com asas como águias. E agora, irmãos, diante de uma adversidade, né, diante de um momento de retrocesso, diante de um momento agora em que as coisas não estavam nas suas mãos, eles temem, eles têm medo, e eles murmuram e eles reclamam. Não era isso o que Deus estava esperando deles. E não é isso que Deus espera de mim nem de você. Não é isso que Deus espera daqueles que dizem: Senhor, a minha vida pertence a Ti, os meus caminhos estão entregues a Ti. Não é isso que Deus espera. Deus espera uma obediência prazerosa. Senhor, eu descanso em Ti. A minha casa, Senhor, está entregue nas Tuas mãos, a minha família está entregue nas Tuas mãos, né? Os meus negócios estão entregues nas Tuas mãos, a minha empresa está entregue nas Tuas mãos. Faça, Senhor, conforme o Senhor quiser. Até porque muitas vezes é preciso retroceder para depois avançar, mas Deus está no controle. Amém, irmãos? No entanto, meu querido irmão e irmã, né, na outra ponta da atitude do povo, nós vamos observar a atitude de Moisés. Versículos 13 e 14. Vamos ver qual é a reação de Moisés. Moisés, porém, disse ao povo: não temais. Vocês estão com medo? Qual foi a palavra de Deus pela boca de Moisés aos filhos de Israel? Não temais, não tenha medo. E eu quero aqui, irmãos, pela misericórdia do Senhor, não pelas minhas virtudes, mas pela graça do Senhor, eu quero ser um profeta de Deus na tua vida agora. Para você que está em casa, eu não sei o que você está vivendo, nem o que você está passando, nem o que você possa passar, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, não tenha medo, não tenha medo, confie no Senhor, descanse no Senhor. Você tem um Deus que te ama, você tem um Deus que cuida de você, você tem um Deus que jamais vai te abandonar, você não tem um Deus que te chamou para você perecer no deserto, para você ser prostrado no deserto. O Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir na tua vida. Amém? Não temais. E depois Moisés continua dizendo: estai quietos. Esse ponto é fundamental, irmãos. Estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Estais quietos. Muitas vezes, meu querido irmão e irmã, nós deixamos de ser abençoados, perdemos a bênção de Deus,
por conta de muitas vezes não sabermos fechar os nossos lábios, fechar a nossa boca. Estais quietos, disse o Senhor através de Moisés ao povo. Você vai se lembrar, né, que tempos depois, lá na frente, agora já sob a liderança de Josué, quando realmente o povo entra na terra de Canaã, atravessa ali o rio Jordão, né, passa pelo Jordão a pés enxutos, e a primeira cidade a ser conquistada é a cidade de Jericó, uma cidade murada, uma cidade fortificada, e o Senhor dá uma estratégia para Josué e para o povo de Israel. E aquela estratégia, os irmãos sabem disso, se lembram, era rodear a cidade de Jericó por 7 dias. Não é? Durante 6 dias rodeariam as muralhas de Jericó uma vez ao dia, no 7º dia, 7 vezes. Mas entre tudo aquilo que foi ordenado pelo Senhor, né, para aquela marcha em roda às muralhas de Jericó, tinha uma muito importante, que os irmãos já certamente se lembram. Josué disse para o povo: vocês estejam quietos, vocês não abram a boca, vocês não falem nada, vocês apenas rodeiem a muralha. Somente no 7º dia, depois da 7ª volta, quando os sacerdotes tocarem as trombetas, as buzinas, então vocês vão gritar e as muralhas vão ruir, e foi o que aconteceu. Mas durante todo aquele processo, durante todo aquele período, o povo tinha que estar com a boca fechada. E é aí que às vezes nós erramos, e é aí que às vezes nós falhamos, por conta da pressão, por conta da dificuldade, por conta do problema, por conta do tamanho da adversidade, do tamanho do inimigo, não é? Nós não conseguimos abrir a nossa boca para adorar, nós não conseguimos abrir a nossa boca para glorificar o Senhor, nós não conseguimos abrir a nossa boca para exaltar, para dizer: Senhor, o Senhor está no controle. Ao contrário disso, às vezes nós fazemos como os filhos de Israel, nós passamos a murmurar, nós passamos a reclamar. Meu querido irmão e irmã, em nome de Jesus, eu disse ao início dessa mensagem: Deus tem um bálsamo para a tua vida, para o teu coração, para as nossas vidas, mas Deus também tem coisas para nos ensinar, e Ele está ensinando, e eu espero que você esteja aprendendo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Até porque todos nós já sabemos disso. A palavra de Deus diz que nós não podemos ser apenas ouvintes, mas temos que ser, sobretudo, praticantes. Você saiu da tua casa, você está aqui, você que está em casa, está à frente do teu aparelho, é para aprendermos, estamos aprendendo, mas estamos aprendendo para vivermos, para aplicarmos. Eu não quero que depois de um culto, como este culto, ou como outros cultos que nós fazemos, que você que está aqui no templo conosco, ao sair pelo portão, perca a tua bênção. Não, Deus está no controle. Nada vai acontecer na minha vida e na tua vida que Deus não saiba e que Deus não tenha a solução. Porém, a maneira dele agir é diferente da minha, daquilo que eu imagino. Os meus pensamentos não são os teus pensamentos, os meus caminhos não são os teus caminhos. Assim como os caminhos do Senhor são mais elevados do que os nossos caminhos, os seus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos. É o que diz a palavra de Deus, e nós temos que entender isso. Amém, igreja? Se você, meu querido irmão e irmã, diante da pressão, diante da dificuldade, diante do problema, se você não tiver a maturidade, se você não tiver a estrutura espiritual suficiente para adorar a Deus na hora da crise, o que seria bom que todos nós tivéssemos, louvar a Deus na hora da angústia, louvar a Deus na hora da tribulação, nos lembramos aqui lá de Paulo e Silas na prisão, amém, açoitados, presos, condenados de uma forma injusta, mas eles estavam ali na prisão. No entanto, a palavra de Deus diz que à meia-noite, Paulo e Silas cantavam a Deus, oravam e cantavam louvores ao Senhor. Mas se de repente a minha estrutura espiritual, se a tua estrutura espiritual não alcançou este nível, seria bom que todos nós alcançássemos este nível, de adorar a Deus mesmo em meio às lutas. Mas se não alcançou este nível, no mínimo, nós temos que ficar quietos, não abrir a boca, amém? Se você não tem a estrutura espiritual para louvar a Deus, no mínimo,
Não abra a tua boca para murmurar e para reclamar, né? Porque Deus está no controle. O silêncio é uma arma poderosa na tribulação. O silêncio impede que os nossos lábios venham a murmurar. E o silêncio expressa a nossa confiança no Senhor. Amém? O silêncio é uma arma poderosa. Né? Me lembro daquela sunamita, cujo filho estava morto sobre a cama do profeta Eliseu. E Eliseu e seu ajudante, seu auxiliar, estavam no Carmelo, no Monte Carmelo, sacrificando ao Senhor, adorando ao Senhor. E a mulher sabia que o profeta estava lá, Eliseu estava lá. E ela manda um dos seus criados ao seu marido que estava no campo, dizendo: olha, manda para mim aí uma jumenta preparada, manda alguém, porque eu preciso ir ao Carmelo, ao encontro do profeta. E o marido pergunta: mas por que você vai? Viu, não é sábado, não é dia de festa, não é lua cheia, não é lua nova, né? Por que você está indo lá? A resposta da mulher foi: tudo vai bem. Tudo vai bem. Enquanto ela vai, Eliseu vê a mulher vindo e diz a Geazi: olha, eis aí a sunamita, vai ao seu encontro e pergunta para ela se está tudo bem com ela, se está tudo bem com seu marido, se está tudo bem com seu filho. O filho dela estava morto sobre a cama, um menino de talvez coisa de uns 12 anos. Quando chega o auxiliar do profeta, o auxiliar de Eliseu, e pergunta para a mulher: escuta, Eliseu manda perguntar, está tudo bem contigo? Está tudo bem com teu marido? Está tudo bem com teu filho? Qual foi a resposta da mulher? Tudo vai bem. Estava tudo bem de fato, irmãos? Vamos ser honestos. Estava tudo às mil maravilhas na vida daquela mulher? Claro que não estava, nós sabemos. E eu acho que talvez o maior problema, né, da nossa existência aqui em cima da terra é justamente uma situação como aquela que ela estava vivendo. A morte, especialmente a morte de um filho. A palavra de Deus não faz nos saber que aquela mulher estava glorificando a Deus naquela hora. Talvez a dor que ela estivesse sentindo, e certamente a dor que ela estava sentindo, né, não dava a ela a condição dela estar adorando, dela estar bendizendo, dela estar glorificando. Mas, no entanto, também ela não abriu a sua boca para murmurar. Não abriu a sua boca para reclamar. Portanto, o silêncio é uma das armas poderosíssimas que nós temos no tempo da tribulação. Aprenda, meu querido irmão e irmã, em nome de Jesus. Às vezes nós falamos demais. Às vezes nós falamos além da conta. Falamos demais, falamos com esse, falamos com aquele, falamos com aquele outro, falamos com aquele outro. E quanto mais falamos, mais risco nós corremos, de pecarmos, de murmurarmos contra o Senhor nosso Deus. O Senhor Jesus nos ensinou que quando nós tivermos uma petição ao nosso Pai, qualquer coisa desta natureza, o que é que nós devemos fazer? Entrar dentro do nosso quarto, fechar a nossa porta e em secreto falar com o nosso Deus. Ali você pode chorar, ali você pode reclamar, ali você pode murmurar, ali você pode colocar as suas dores, porque você vai estar falando com aquele que pode resolver os problemas. O povo estava falando para Moisés: está vendo, Moisés, não falamos para você, deixasse a gente lá, a gente tinha que ficar lá, Agora, se você tira a gente de lá, a gente vem aqui morrer no deserto, não tem nem onde sepultar aqui. Irmãos, eles estavam falando com alguém que não tinha condições de resolver. Eles estavam falando com alguém que, por mais que os amasse, por mais que os quisesse bem, não era Moisés quem iria resolver. Tanto é que eu e você sabemos disso, diante desta pressão, que Moisés estava sofrendo por parte do povo, ele vai buscar ao Senhor em oração, porque Moisés sabia onde estava a resposta, de onde viria o socorro. Nós não lemos isso na abertura desse salmo? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E quando Moisés vai buscar o socorro no Senhor, o Senhor diz para Moisés: diga ao povo que marcha.
e você toma o teu cajado, e a hora que chegar em frente ao mar, levanta, e o Senhor abriu o mar e o povo passou. Então nós temos que saber em quem nós devemos buscar o socorro, mas fora isso, nós temos que nos manter com os nossos lábios fechados. Eu quero fazer a leitura de um texto, nós já estamos encerrando esta palavra, Jeremias capítulo 29, versículo 11, para você saber mais uma vez quem é o Deus que você serve, quem é o Deus a quem você ama, para quem foi o Deus que você entregou a sua vida, para quem foi o Deus que você entregou a sua casa e a sua família, para quem foi o Deus que você entregou os destinos da tua existência aqui na terra, para esse Deus de que Jeremias falou neste capítulo 29, versículo 11, porque sou eu, diz o Senhor, que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Amém, irmãos? Segura este versículo. Esse é o Deus que você serve, irmãos. Um Deus que te ama. Eu sou que conheço, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. E que planos são esses? Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Quando eu estou dizendo, olha, vocês precisam retroceder, não é porque eu quero causar nenhum dano, não. Porque eu sei quais são os planos que eu tenho para vocês. E os planos que eu tenho para vocês é planos de fazê-los prosperar. Não é planos de causar danos, é planos de esperança, de dar a vocês esperança e um futuro. Amém, irmãos? Este é o plano de Deus, para a minha vida e para a tua vida. Você, meu querido irmão e irmã, serve este Deus, é para este Deus que você entregou a sua vida. É para esse Deus que nós entregamos os nossos caminhos, viu? Eu sei que não é fácil, irmãos, passar pelas provas, pelas dores, pelas enfermidades, pelas perdas, pelas adversidades, não é fácil. Mas preste atenção, o Senhor que me amou, que te amou de tal forma, que nos chamou lá de fora e nos trouxe para a sua presença, Ele espera de mim e de você, meu querido irmão e irmã, Ele espera de nós, a igreja, uma atitude diferente daqueles que ainda não o conhecem. Sim ou não? Se for para eu ter uma vida diante dos problemas, das dificuldades, das adversidades, das provas, se for para eu ter atitude semelhante àqueles que ainda não conhecem Jesus, que diferença vai fazer para mim? Não. Eu sei em quem eu tenho crido, diz a palavra de Deus, eu sei, e Ele é poderoso para guardar o meu depósito, aquilo que é meu, aquilo que Ele preparou, aquilo que Ele planejou para mim, eu sei, por isso eu encerro esta mensagem e quero ler Lamentações, capítulo 3, versículo de número 26, nós encerramos aqui. Lamentações de Jeremias, livro de Lamentações, capítulo 3, verso 26, diz assim: bom é ter, e o que mais? E aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Segura aí. Bom é ter esperança. Você que está aqui, você tem esperança no Senhor? Você tem esperança que Deus tem planos de bênção para a tua vida, para a tua casa, para a tua família? Você tem esperança nisso? Eu tenho certeza que todos nós temos essa esperança, todos nós temos essa convicção. Então, essa primeira parte do versículo, nós já vivemos ela, sim ou não? Bom é ter esperança. E o que é que nós precisamos aprender então? Aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Aguardar em silêncio. Senhor, eu tenho esperança em Ti, porque eu sei quem Tu és. O Senhor não falta, o Senhor não falha, o Senhor não mente. É verdade que às vezes eu não entendo a forma como o Senhor trabalha, é verdade que às vezes eu não entendo a forma como o Senhor age, porque o Senhor estava nos dizendo que o caminho é esse, nós estávamos andando por ele, agora o Senhor fala que a gente tem que retroceder, mas eu tenho confiança em Ti, eu tenho esperança em Ti, por isso eu vou aguardar em silêncio aquilo que o Senhor está fazendo.
e eu sei que aquilo que o Senhor está fazendo é um plano de bênção para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para a minha empresa, para os meus negócios, para a minha saúde, seja lá qual for a área da tua vida. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe, que esta palavra fique no teu coração, viu? Que você saia daqui desta noite sustentado e fortalecido, né? Sabendo que, quem sabe, talvez esse momento que você esteja vivendo, eu não sei, né, o que é que você pode estar vivendo agora, né? Permita a Deus que você esteja bem, gostaria que todos aqui estivessem bem, né? Aqueles que estão nos ouvindo que estejam bem, mas de repente você pode estar vivendo um momento de dificuldade agora. Mas se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, se você está na direção de Deus, não se incomode, ainda que você tenha que retroceder. Às vezes, repetindo aqui, é preciso vir para trás para depois poder avançar, e Deus está no controle. Tão somente tenha esperança e aguarde em silêncio a salvação do Senhor. Se você crê nisso, aplaude e glorifique o nosso Deus. Louvado seja o Senhor.